Meu nome é Vitor, eu tenho 14 anos e eu sou bailarino. Quando eu descobri o balé, eu tinha 7 anos. Foi através da patroa, da madrinha do meu irmão, que ofereceu ingressos para minha família para assistir o Quebra-Nozes. Eu fui assistir com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão e com algumas tias. Eu assisti a apresentação, o Quebra-Nozes, e fiquei muito feliz. Eu fiquei eufórico, porque eu estava vendo todo mundo dançando e eu fiquei impressionado. Como que eles fazem isso? Será que é difícil? Parecia muito interessante. Aí eu falei para minha mãe que eu queria saber como fazer aquilo. E todo mundo foi numa busca atrás de escolas para poder fazer. Até, depois de muita busca, essa patroa da madrinha do meu irmão indicou o Cisne Negro. E minha mãe chegou aqui, começou a perguntar preços, e elas falaram que meninos aqui tinham bolsa. Porque como é difícil ter meninos no balé, os que apareciam com vontade de fazer, elas queriam oferecer uma bolsa para incentivar. E eu tive realmente o meu primeiro contato dançando. Vim para a sala de aula. Eu fiquei muito feliz. E foi tudo tão rápido, eu consegui tudo tão rápido que foi impressionante. Que não deu tempo nem de eu pensar se eu realmente queria aquilo. Eu só falei para minha mãe que eu queria fazer e pum, tava lá para mim fazer. Quando eu coloquei a minha primeira sapatilha, a primeira coisa que eu pensei era que eu já era um bailarino profissional. Assim, perguntou pra mim, eu falei, eu te mostro, eu faço, eu sei ficar na ponta, eu levanto meu braço, olha que bonito, eu sou bailarino profissional. Só que não era bem assim, eu fiquei numa ilusão muito grande, porque não é só colocar a sapatilha, é muita disciplina, é uma coisa muito puxada, muito difícil, só que eu realmente gosto de fazer. Chego da escola, meio-dia, vou me arrumar, trocar o material da mochila, almoço, coloco comida para os cachorros, fecho a casa, vou pro balé. Pego uma perua, desço na estrada do Campo Limpo, pego um ônibus, desço na Faria Lima, pego outro ônibus e eu chego aqui na escola. É um trajeto um pouco longo, de 1h20, 1h30. Quando eu saí do balé e pego o ônibus, volto de ônibus para casa, eu chego por volta de 7h30, 7h45. Eu saio daqui às 5 horas. Fiz aula o dia inteiro, estou acordado desde manhã até essa hora. Às vezes volto de pé no ônibus e é demorado, só que é uma motivação. É muito bom eu ter essa garra de acordar cedo e chegar em casa tarde e ter força para recomeçar um novo dia. Ai, gente. Foi muito fácil falar pro meu pai porque ele não teve esse preconceito comigo. Ele ficou com uma expressão meio de dúvida, mas ele não ficou como se isso não fosse pra mim, que eu não podia fazer aquilo. Ele me incentivou em tudo, ele sempre me incentivou muito. Só que, pros meus amigos, poucos sabiam. Acho que uma pessoa sabia. Porque eu não queria falar muito pra não passar por alguma situação constrangedora ou difícil. Para as minhas amigas foi muito fácil falar, porque eu me sentia mais à vontade para conversar com elas. Mas para os meus amigos, eu não conseguia falar, eu tinha um bloqueio muito grande. Quando eu contei para o meu amigo, foi muito difícil para eu falar. Só que o que ele respondeu para mim, depois eu fiquei... Por que eu tinha pensado que ia ser difícil? E ele falou que ele queria fazer, mas o pai dele não ia deixar. Tipo, ele nunca ia fazer aquilo. Porque o pai dele tinha uma cabeça muito fechada para a cultura, para tudo. E ele começou a me elogiar, falar que eu era muito forte, que ele queria ter meus pais como pais.
Meu primeiro empurrãozinho assim, tipo, ai, dane-se o que eles vão achar, foi colocar minha primeira foto de balé no Facebook. E no dia seguinte, na escola, as pessoas estavam falando, tipo, nossa, ele normal assim, e apareceu uma foto de balé dele. Nunca tive esse bloqueio para fazer balé ou ter essas coisas, esse estereótipo de balé é só pra menina, futebol é só pra menino. Apesar de eu estar rodeado disso. Todo mundo fala, tipo, ai, a bailarina tá passando. Eu tô tipo, sou bailarino sim, com muito orgulho, obrigado. E a pessoa fica sem expressão, sem nada, não sabe o que falar. Porque eu tenho orgulho de dizer que eu sou bailarino. E eu não tenho medo de falar pra alguém. Quando eu tô dançando, eu me preocupo muito em passar felicidade pra quem tá assistindo. Não importa se o personagem é bravo, se ele é triste, eu me preocupo em tentar mostrar pra quem tá assistindo o que aquele personagem realmente está querendo passar. Então eu tento colocar isso no meu corpo. Antes de entrar no palco, dou aquela respirada bem fundo e vou pulando assim. É um pouco ridículo ver. E eu incorporo uma felicidade que é fora do normal. Eu fico muito feliz no palco. A insegurança que eu tenho antes de entrar no palco é o medo de fazer alguma coisa errado. Eu tô dançando com toda a felicidade do mundo, sorrindo, e baixar a bola. No meio da dança, ficar triste. Começar a pensar em outras coisas, coisas ruins. Quando tem uma coisa que é muito difícil, eu me empenho mais. Eu vejo isso como uma motivação. Eu vou conseguir fazer, nem que eu não faça isso agora e passe um tempo, mas eu vou aprender. Eu fico sozinho, eu chego mais cedo, eu saio mais tarde, mas eu fico treinando aquilo que eu tenho dificuldade. Eu já pensei em parar a dança porque eu estava num momento um pouco triste, pensativo para mim. Ter certeza, será isso que eu queria fazer? Ou não, se era outra coisa. Se era cozinhar, se era fazer teatro, se era fazer outra coisa relacionada ou completamente diferente. E eu falei para os meus pais que eu queria parar. Eu ia para as férias, só que não ia voltar para o balé. Só que não foi bem assim. Eu dormi, tive um sonho muito bom, que eu estava comendo e chegou alguém em casa falando que eu ia ser o principal de uma apresentação. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, acho melhor não parar, porque vai vir alguma coisa boa pra mim ainda. Porque do jeito que eu tô me matando pra ser alguém, alguma hora vai dar em alguma coisa. O melhor momento da apresentação é quando eu tô agradecendo o público que estava presente para me ver, para ver a minha arte. Um momento muito feliz, muito memorável para mim, foi quando eu fiz a apresentação Quebra-Nozes, sendo o Quebra-Nozes. Foi uma experiência muito boa para mim. Fiquei muito, muito feliz. Foi tipo, agora sim eu sou profissional. Agora eu tenho uma sapatilha, agora eu sou o Quebra-Nozes da apresentação do espetáculo O Quebra-Nozes. Eu sou o Quebra-Nozes. Eu dou o nome do espetáculo, sou eu. Foi muito bom, porque primeira vez que eu faço uma coisa muito importante numa apresentação, que é importante, que tem uma história muito interessante, muito linda, muito bonita a história. O balé representa na minha vida muita força. Força de vontade, força física, mental, porque exige muito de mim. Então eu preciso estar muito bem para poder fazer as pessoas ficarem bem também. É isso que eu penso quando eu venho para cá, que eu sou muito forte, que eu já enfrentei muita coisa. Então, para eu estar aqui agora, eu sou muito forte.